Amém. Graças e paz a todos os irmãos e irmãs que nos ouvem, que nos assistem. Nós estamos aqui para uma reflexão da parte de Deus, que é muito propício nesses nossos dias difíceis, de labuta, de sofrimento, de angústia. Quando a gente abre a televisão e vê nos telejornais, a gente vê as tragédias, as dores que algumas famílias têm sentido por terem perdas em ocasiões desastrosas, e isso nos comove, isso nos traz uma angústia no coração, por sermos cristãos, por sermos crentes, por sermos filhos do Altíssimo, e por sabermos que há uma promessa muito maior para eles, de paz, de alegria, de abundância, de tranquilidade, de sossego, que nós crentes já encontramos. E foi assistindo telejornais e vendo algumas notícias que eu separei alguns dados para falar para vocês, tá? Então ouçam com atenção. Hoje no Brasil, nós temos 207 milhões de habitantes. Só no Brasil, são 4 milhões usuários ou alcoólatras, que significa 3% da população com idade de acima dos 15 anos. Mais de 6 milhões de brasileiros já usaram cocaína e derivados. O Brasil hoje é o segundo maior consumidor, perdendo apenas para os Estados Unidos. São cerca de 24,6 milhões de fumantes acima de 15 anos, diz o IBGE, que equivale a 17,2% da população brasileira. São 34 milhões de brasileiros que são viciados e dependentes de uma dessas 3 drogas, ou desses 3 males. Fortaleza hoje é a cidade do Brasil onde mais se mata. Esses dados, eles são alarmantes, são preocupantes, porque ela nos faz 2 perguntas. Primeira, onde está a cristandade no meio desses números? Segunda, onde está Deus no mundo? São essas perguntas que talvez façam com que algumas pessoas não creiam, fazem com que algumas pessoas desacreditem ou tenham dúvidas sobre aquilo que pregamos e anunciamos a eles, sobre o Deus de paz, sobre o Deus de misericórdia, sobre o Deus de alegria, de amor. E são esses números, e são os fatos que nós estamos vendo no mundo afora, que fazem com que as pessoas criem dúvidas, criem pensamentos duvidosos sobre a existência de Deus, sobre a existência de um Deus pessoal, ou sobre se Deus realmente está no meio dos crentes e tudo mais. Então, nessa tarde, nós vamos aqui ler um texto, e a partir desse texto nós vamos tentar explicar, ou tentar dizer o que está acontecendo de fato com a humanidade, com a cristandade e com todos nós. Então, eu queria aqui passar a palavra para o irmão Elias, que ele vai ler o texto, vai começar, e em seguida a gente vai trocar ideias para a nossa edificação. A paz, esteja com todos aqueles que nos escutam da IEVD, Igreja Vida em Deus. O que o irmão falou foi um conteúdo que eu até surpreendentemente não sabia, dessa parte do IBGE, mas se encaixa até mesmo assim, uma pergunta que se faz: onde está Deus? Melhor dizendo, aonde está o povo de Deus? Porque a Bíblia, um versículo muito lido é: ide por todo mundo pregar o Evangelho. Mas por que esse Evangelho não está sendo pregado? Acho que sim. Mas o que está impedindo dos milagres acontecerem? Ou porque o povo não está sendo tão convertido ao ponto de expressar nas suas atitudes o amor de Deus? Aí vamos ver esse versículo que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 2, versículo de número 10. Só esse versículo, em cima desse versículo, vamos ter todo esse entendimento do que o irmão Ezequias acabou de relatar. Juízes, capítulo de número 2, versículo de número 10, diz assim: e foi congregado a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel, ou Israel,
esse é o versículo chaves que a gente vai trazer um leque de informação para você que está nos escutando e também para que a palavra entre no seu coração e a partir desse exato momento seja transformado através da palavra de Deus. Vamos aqui assim. É interessante que o irmão falou, ou o texto que o irmão citou, é que nós vamos frisar exatamente a parte em que o versículo diz: após ele se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Interessante é que essa expressão, o povo que não conhecia o Senhor, ele é uma expressão que significa uma coisa, que significa dizer que não havia nada de Deus, não havia nada com que diz respeito àquilo que é divino. O homem perdera a ciência não somente de quem Deus é, mas do que ele fez ou do que ele faz, como o texto vai dizer, porque eles não lembraram não somente de quem é Deus, mas até do que ele fez pelaquela nação, eles não tinham em sua memória. Então, aproveitando o que o texto fala e encaixando nos números que eu passei, é importante dizer que a nossa vida e que a cristandade, ela precisa lembrar que serve não um Deus que ficou no passado, não um Deus que fez coisas no passado, não um Deus que abriu o mar só no passado, não um Deus que fechou a boca dos leões somente no passado, mas um Deus que faz o mesmo hoje também. Hebreu diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E é muito interessante, sabe o que? Você acabou de falar o seguinte, né? Que não conhecia Deus. Tipo assim, vamos falar um linguajar para que o jovem entenda, porque o jovem é a base de uma futura geração de pastores, e hoje no meio do evangelho os jovens estão escassos. Vamos ser bem relatados por isso. Por exemplo, eu conheço o irmão Ezequias, porque sempre eu estou perto dele, sempre converso com ele. Quando a Bíblia relata que se levantou uma geração que não conhecia a Deus, e eles entraram em Canaã, ou seja, na terra prometida, ou seja, eles entraram lá, mas eles não conversavam com Deus, ele não tinha intimidade com Deus. Eu vejo nisso que você aqui falou sobre o IBGE, sobre espumantes, sobre tudo, eu vejo que uma geração que está se levantando, mas eles não têm intimidade com Deus, eles não conversam com Deus. E isso é o fruto de líderes, talvez, ou talvez de homens que estão à frente das obras, que não ensinam os seus jovens, ou não ensinam as suas igrejas, que mais importante do que ter status, mais importante do que ter prosperidades, ou mais importante do que ser alguma coisa, ou ter algum cargo na igreja, é conhecer a Deus. E se conhece a Deus com intimidade. O interessante é que quando nós lemos a passagem de Jó, muito usada por muitos, né? O diabo se apresenta a Deus e diz para Deus que ele só era fiel porque ele tinha muitas coisas. Jó de fato era um homem bastardo, rico, não tinha nada do que lhe falta. Mas aí Deus não o prova pelo que Jó tinha, mas Deus o prova pelo que Jó não tinha. É interessante que no capítulo 42, Jó diz: Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, aparentemente, a Bíblia nos fala isso, não tinha um conhecimento de Deus pessoal, não tinha um conhecimento de Deus íntimo, como deveria ter. Jó era um homem justo, honesto, fiel a Deus, era um homem íntegro, mas nós podemos ser tudo isso e mesmo assim não ter uma intimidade necessária com Deus ao ponto de conhecê-lo como ele de fato é. Então, quando Deus prova Jó, Deus faz com que Jó não entenda que ele o provou para mostrar para Satanás que Jó era fiel, porque Deus não precisa mostrar nada ao diabo e nem a ninguém, mas ele mostrou para o próprio Jó quem ele era: o Deus provedor, o Deus cuidador, o Deus que restaura, o Deus que cuida. É muito interessante. Agora, você me trouxe uma lembrança. Sabe por quê? A igreja antigamente, o povo de Deus naquela época, você falou no modo que Jó tinha que ser dependente de Deus, né? Tudo que provia vinha de Deus.
nós estamos vivendo uma época que nós provemos das nossas próprias forças. Nós estamos fazendo uma geração que o milagre não acontece. Nós estamos fazendo uma geração que nós estamos levantando jovem para administrar uma finança de uma igreja, mas não o povo de Deus. Porque nós estamos ensinando a uma geração nova que, vindo para a casa de Deus, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar isso, que a santidade, a separação não é necessária. Era isso que Israel, ele não estava... Em Israel, quando ele entrou em Canaã, ele estava dessa forma. Ele não conhecia Deus, conhecia as suas forças. Ele conhecia uma liderança que determinou alguma coisa para eles, que eles seguiam. Mas o seguimento, irmão, é tão interessante a palavra, porque tem muitos hoje, para se fazer uma geração, eles estão criando mecanismo para o quê? Para a igreja ser povoada, mas não ser santificada. Porque há uma diferença do povo de Deus crescer para o povo de Deus inchar. Porque tem muitos, hoje você há de concordar comigo, que hoje as igrejas ela perdeu um pouco a essência. A essência, não temos mais a cura. A cura hoje que se tem de uma dor de cabeça, se uma pessoa tomar um Doril, passou. Mas não tem uma cura de um cego. Não tem uma cura. Por que isso? Porque até mesmo a simbologia que a gente vinha no caminho e a gente vinha relatando é sobre os milagres. A simbologia dos milagres hoje já acabou. Por quê? Porque nós não estamos tendo a reverência do que é ser santuário. Quando se abre hoje uma igreja, não se abre com oração e dizer, Deus, como seria? E como é para ser? Hoje nós estamos abrindo o quê? Depósito. Como se fosse uma empresa. Não como se fosse uma empresa. Ou seja, a geração que hoje está se formando, ela não tem nada de Deus. Ela tem de quê? De administração. Vamos fazer uma coisa grande, viável a receber um cantor gospel, que tenha uma luxúria, porque a estética da igreja, ela tem muito a influenciar. Pronto. O irmão Elias está falando coisas que realmente são verdades e pode-se ver, né? Pode-se ver claramente isso. E o interessante é o que, na igreja primitiva, o que atraía as pessoas, ou que fazia com que as pessoas tivessem os corações compungidos, né? Como em Atos capítulo 2, não era a técnica dos apóstolos, não era a oratória que eles tinham, porque eles não tinham. O que eles tinham era o poder de Deus. E o que falta hoje no meio da juventude, no meio da cristandade, é poder de Deus. O irmão falou uma coisa importante que eu também fico pensando muito sobre isso. Por que a gente não vê mais os cegos vendo? Por que a gente não vê mais o paralítico andando? Por que a gente não vê mais o morto ressuscitando? É Deus que mudou? Não, porque a Bíblia diz que ele é imutável, o atributo de Deus é imutável, isso é fato. O que muda, na verdade, é o nosso conceito e a nossa vida diante de Deus. E o que nós precisamos, portanto, é voltar às primeiras obras, né? Como diz lá em Apocalipse, aquela igreja que tinha esquecido o primeiro amor, que tinha esquecido as primeiras obras. Aquela igreja, ela fazia a obra, ela tinha no seu coração a verdadeira intenção de fazer a obra, mas lhe faltava poder, como no princípio havia. Lhe faltava amor por aquilo que fazia. Talvez hoje a cristandade faça a obra não mais como uma honra, um privilégio que é dado por Deus para que você ali desfrute das bênçãos espirituais, mas como uma ordenância imposta apenas. E nós sabemos que não é isso. Por mais que seja uma ordenança, ide por todo mundo, é uma ordem. Nós devemos abraçar esta ordem não como uma imposição de Deus a nós, mas como um privilégio, como uma dádiva, como um dom, ou seja, como um presente de Deus, para que nós desfrutamos também do seu ser, da sua grandiosidade, da sua majestade, que é uma coisa que é inigualável, incomparável com qualquer outra coisa, né? Então, se quisermos atrair novamente o mundo, se quisermos mudar os números,
se quisermos mudar o que nós estamos vendo na televisão, com os nossos próprios olhos, é preciso voltar à essência. É preciso voltar ao que a igreja foi no princípio, o que a igreja passou para o mundo no princípio. Pedro não apresentou músicas que atraíssem jovens para lotar a congregação. Não. Pedro não colocou um pregador eloquente para fazer com que as pessoas se sentissem bem e elas voltassem sempre. Não. Pedro não contratou um cantor gospel para ali fazer o seu show, para que as pessoas ficassem emocionadas, depois voltassem por aquilo. Não. Pedro tão somente pregou a Cristo e este crucificado, como Paulo também diz. Pedro tão somente, cheio do Espírito Santo, anunciou o Evangelho com simplicidade, com amor, com devoção, e toda a multidão, ou seja, quase 3.000 almas, tiveram seus corações compungidos e se converteram ao Evangelho. Então, se nós pegarmos o cristianismo de mais de 2.000 anos atrás e colocarmos diante desse que nós estamos vivendo, não chega nem aos pés, não chega nem à unha do dedo. E muito, se esse Evangelho fosse retirado do velho na antiguidade e tivesse colocado hoje nos dias atuais, imagina, a UPA estaria bem vaguinha. O cemitério já não tinha quase ninguém. Mas o Evangelho hoje que é pregado é o oba-oba. Salomão, ele diz assim, é melhor eu ir para um enterro do que ir para uma festa. Olha a grandiosidade de palavra desse homem de Deus. Ele estava chegando à sua velhice. Não, peraí, é melhor, eu estou fazendo tudo aquilo de errado, mas eu vou avaliar um pouquinho. Não, é melhor eu ir para um enterro, isso no livro de Eclesiastes. Melhor ir para um enterro do que eu ir para uma festa. Porque a pessoa vai ficar mais reflexível. As igrejas hoje, nós estamos vivendo, nós estamos falando de juventude, uma progressão do nosso continuidade do Evangelho aqui na Terra, que está sendo vandalizado. E o principal alvo disso tudo são as juventudes. Porque a juventude está vendo escândalo, está vendo tudo que é desagradável ao Senhor e diz, não, eles fazem, por que eu não posso fazer? Ele não anda em santidade e temor a Deus, que Salomão diz assim, o princípio da sabedoria não é ter formação teológica. Olha engraçado. O princípio da sabedoria não é ter passado numa faculdade de Nova York ou alguma coisa desse tipo. Ele diz, o princípio da sabedoria é o temor. Como é que eu posso ter um temor a alguém que eu não conheço? Como era que Israel, ele conseguiu dentro de Canaã, uma terra prometida, que era sua, ele conseguiu fazer a façanha, digamos assim, no nosso linguajar, ser escravo. Interessante. Eu tenho a minha casa e dentro da minha casa eu sou proibido de sair, eu sou proibido de comer o que eu quero, eu sou proibido de fazer nada, de tudo. Como é que pode? E o importante, ou o interessante na verdade, é que nós vivemos exatamente nesse período, né? Onde nós estamos na casa de Deus, nós temos a verdadeira liberdade, porque a Bíblia fala que se conheceres a verdade, né, a verdade vos libertará, ou se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós que fomos conhecidos por Ele, e Ele nos conheceu, ou já nos conhecia desde a fundação do mundo, fomos libertos, regenerados, salvos, vivemos como se estivéssemos presos ainda, né, como Paulo fala aos Gálatas, preso ainda aos velhos rudimentos, às velhas coisas, né, aos velhos procedimentos, aos velhos comportamentos, quando na verdade nós temos em nossas mãos e em nosso coração a liberdade necessária para anunciar aos outros aquilo que Cristo pode realizar, ou aquilo que Cristo é e pode fazer na vida deles, né? Então, se pegarmos a partir desse ponto, nós vamos entender o quê? Que nós somos de fato livres, e livres não para ficar deitados, não para ficar em casa, não para ficar acorrentados nos velhos vícios, na velha vida, mas para seguirmos adiante, mas para libertarmos outras vidas com a ferramenta ou com o instrumento que Deus nos deu para realizar essas coisas, né? Então, uma juventude ou uma cristandade
que reconhece ou que sabe que é liberta, que sabe que é livre por meio do sangue de Cristo Jesus, ela é uma cristandade, uma juventude, uma igreja forte, uma igreja autêntica, uma igreja que tem identidade, uma igreja que conhece a Deus, que sabe quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele fará e o que Ele vai realizar nos últimos dias, que é os nossos, né? Então tudo isso é para sabermos e é para colocarmos no coração de que o nosso Deus é o mesmo e não mudou. O nosso Deus jamais mudará, jamais mudará. Exatamente. É o que está acontecendo hoje, né? São poucos, são muitos. Às vezes eu tiro até umas provas erônicas, digamos assim, o dicionário. Que assim, quando nós olhamos o poder de Deus, como você falou, esse poder de Deus, e eu vejo o poder de hoje, o poder dos discípulos na antiguidade, que depois que Jesus Cristo saiu, ele foi pregando, e os milagres que também os discípulos conseguiram fazer, e os que antes que Cristo viesse ao mundo, antes que o verbo se tornasse carne, que ele estava numa forma teofônica, eles faziam. Elias e outros demais. E hoje nós vivemos da graça, homens que se titulam homens de Deus, que pregam o evangelho, que tem poder, tem números de como posso dizer assim, de famas assim que adquirido, seguidores até assim, mas que ele não consegue nesse novo século fazer um milagre. Não que ele tenha o poder de fazer um milagre, mas através dele, Deus faz um milagre. Porque, olha, no livro de Mateus e Marcos e Lucas, que vai fazer consequentemente uma narrativa diz, que aparece dizendo assim, e apareceu João Batista no deserto. Uma vez eu fiz uma mensagem, foi até em uma vigília, e nessa mensagem eu botei ferramenta do avivamento. E quando veio esse homem, ele fez um rebuliço naquela cidade para anunciar a vida de Cristo. E hoje o camarada, os pastores grandes, que perdeu toda a sua essência do que é o verdadeiro cristianismo, ele não tem mais isso. Ele chega onde ele chega fama, beleza, mas o poder não tem. E se nós fôssemos falar de características, né? De características que atraíam o povo naquela época, apesar de João Batista não ter uma aparência que chamasse a atenção, ou alguma coisa do tipo que fizesse com que as pessoas ficassem fitadas nele, João Batista conhecia a Deus, né? Ele era aquele que iria preparar o caminho para o Cristo. E se fôssemos realmente falar de características, faríamos primeiro que eles tinham poder, eles tinham essa unção que vinha do céu. E eles tinham não somente isso, eles tinham a ideia da oração gravada nos seus corações. Eles sabiam que sem oração não dava, que sem oração não ia para frente, e que sem oração nada eles poderiam fazer. Porque Jesus prometeu que tudo que eles pedissem em nome dele, ele faria, ele daria. Pedi, e dar-se-vos-á. Batei, e abre-se-vos-á. Ora, se o próprio Jesus pede para que batamos, para que peçamos, é porque ele realmente quer dar, é porque realmente ele quer derramar. Nós temos uma geração que não conhece poder, nós temos uma geração que não conhece o que é oração, porque não vive uma vida de oração. Uma vida de oração é completamente diferente do que momento de oração. Uma vida de oração é diferente. Nós não sabemos o que é vida de oração, nós não sabemos o que é poder de Deus, nós não sabemos o que é prudência, santidade, nós não sabemos porque nós estamos esquecendo de viver isso, estamos esquecendo de colocar isso em prática, estamos dando liberdade às segundas coisas ou às demais coisas, como diz Jesus no Sermão do Monte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou as outras coisas, que não tem muita significância, eu vos acrescentarei. Ora, se Jesus pede para que o reino seja prioridade, ele pede exatamente para que nós, crentes, filhos, servos, amigos, obreiros, nos empenhemos a buscar em oração
poder, a buscar em oração santidade, a buscar em oração vigilância, a buscar em oração uma intimidade mais profunda com o Eterno, né? Olha aí, lê aí, Marcos, abre aí, Marcos, só para todos entenderem o que nós estamos falando, do que aconteceu em Israel, o que acontece hoje, certo? Na igreja. Entrou-se em Canaã uma geração que não conhecia Deus, não conhecia o propósito de Deus na sua vida. Olha aí, Marcos, capítulo número 1, versículo 2 e 4. Leia. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Viu? Apareceu João Batista no deserto pregando o arrependimento. Aonde ele apareceu? No deserto. E aonde é que nós estamos pregando hoje? Nos públicos, nos templos, nos palácios, nos castelos. E aonde é que hoje está a igreja de Deus? Meu filho, a igreja de Deus, eu vou só te falar uma coisa aqui, eu vou até olhar agora aqui, que agora me deu um sangue no fio. Baraque. Tu lê a história de Baraque? A Débora, a profetisa, mulher, que naquela época a mulher não poderia nem falar. Débora rompeu esse requisito. Quando Baraque, o povo, estava lá, no vale de Jacó, lá embaixo, e Baraque ficou no monte. E Jabim era um rei que tinha cavalo, um dos melhores cavalos, carruagem de ferro que só ele naquela época tinha. Aí o que é que acontece? Isso é profundo, que é os dias atuais. São os pastores que não conhecem a Deus. Aí vem lá Baraque, a Débora diz: ei Baraque, tu tem que ir lá, porque tu tem que guerrear. Aí a Débora falando isso, Baraque: não, Débora, não vou não, porque eu preciso ficar no monte. Aí outros irmãozinhos, os líderes, que não quer mais orar, que não quer pagar preço, só quer pregar se for nos Gideões, só quer pregar se for 300 mil pessoas na sua igreja, como a gente falamos, que a igreja não tem mais as repartições que a Bíblia nos ensina, é um galpão e tem que pregar lá. Baraque disse: não, Débora, eu vou ficar aqui em cima mesmo, porque é aqui. Aí lá embaixo era um vale. Baraque era o único povo que tinha guerra, o povo dele, é o único que tinha carros de ferro e cavalo. Nenhuma outra nação tinha, ele era temido. E quando a gente, na hora que ele vinha com um soldado e um povo, aquela zoada, aqueles cavalos, trote de cavalo, que era mais de 1000, e as carruagens todas de ferro, começavam a pisar naquela terra seca, começava a tremer o monte. E a Débora: desce, Baraque, para ir ali. Baraque: não vou não, porque Débora, tu não está vendo, é um terremoto, ele morre por lá, não vou não. E Baraque: a Débora: Baraque, desce e vai lá. Aí a irmã diz: o que é isso? Os pastores hoje: ovelhinha, vai lá, vai tu. Não, eu vou hoje aqui, irmãos, eu só vou pregar naquela igreja se tiver uma câmera apontada para mim. Só vou ter irmão assim, entendeu? Só vai pregar se for, irmão, vamos pregar no interior. Vou dizer aqui, Morada Nova, numa cidade chamada Coqueirais. Menino, pense na terrazinha quente que você pisa fundo o pé. Aí vamos lá, irmão. Se eu for, eu tenho que levar uma caravana comigo. E Débora mandou, ele só não, só vou se tu for, Débora. Débora: não se preocupe não, viu? Que essa guerra tu não vai guerrear, tu não vai receber não agora, que é a glória de Deus. Agora se apressa e corre, porque Deus vai mandar chuva. E lá embaixo era uma terra seca, era um vale. E quando choveu, o vale se transformou em um pântano. Um pântano. Na hora que os carros eram de ferro, na hora que entrou dentro, afundou os carros. E aqueles que vinham, que não era Baraque, que era o povo dele, bem pouquinho, era só 100, alguma coisa desse tipo, conseguiu vencer.
O que eu trago isso para a minha vida, isso que a gente está agora relatando aqui? Sabe o que é, irmãos, aqui? Porque os pastores hoje não querem acompanhar a igreja no evangelismo. Não quer. Não quer acompanhar mais o povo. Aí passa para o jovem, eu posso até dizer assim, que não precisa de nada. Aí é só mandando, vai tu. E a igreja vai perdendo a essência. Se um líder, agora vamos até imaginar naquela parte que eu falei sobre ali, né? Sentou na cadeira, engordou ali, perdeu a essência. E ele era o que? Sacerdote. Pois nós não estamos fugindo do assunto. Porque a abordagem é que um sacerdote agora, que nós estamos relatando falando, que ele trazia Deus, porque ele era o único que trazia Deus naquele exato momento. Ele era um líder cristão. Ele tinha uma função de rei, de juiz e de profeta. Mas tudo que fazia era o povo, ele não ia mais. As igrejas elas estão perdendo a essência, e junto a juventude também, por causa disso. Os líderes estão ficando gordos em cima do altar. Irmão, tem que ter uma segurança aqui para mim até ali. Me mostra na Bíblia Sagrada Jesus Cristo nisso. Me mostra, sabe, olha isso daqui, olha, João Batista em um único dia, quantas almas, porque naquela época o batismo era dado para o arrependimento e a pessoa se convertia, não é isso? Sabe quantas pessoas João Batista batizava por dia? 300, 400. Por isso que ele tinha um colégio apostólico, 200, que ajudavam ele a batizar. Tu está entendendo o mistério aí? Aí hoje, os bonitão não quer mais pregar a palavra lá, não, se quiser que venha até mim. Olha como fosse Jesus, ó. Às vezes quando eu olho assim, quando eu me aprofundo, eu começo a fluir a palavra de Deus, que Deus começa a falar as palavras no meu coração, eu fico assim, eu não paro de falar, porque é muito conhecimento que Deus me dá. Pela graça e misericórdia dele. Mas eu não aceito de uma forma assim a situação que hoje o caminho do Evangelho está indo. E para a gente concluir, né, e fechar com chave de ouro, ela não falou que não se conforma, né, que não aceita, né? Paulo fala para a gente realmente não se conformar com este século, né, com este mundo, mas transformá-los, né, com a renovação do nosso entendimento. Olha aí, é Deus. Então, a partir dessa inconformação, né, ou dessa indignação santa, vamos dizer assim, nós devemos tomar uma posição, irmãos, a respeito da nossa vida espiritual, da nossa vida devocional com Deus, da nossa vida congregacional com os santos, com nossos líderes, darmos forças a eles, darmos ajuda a eles na oração, na obra, na congregação, enfim, sermos o melhor para Deus e fazermos com que tudo que nós estamos vendo lá fora, que nós estamos vendo no mundo hoje, se torne em uma coisa agradável, em uma coisa não muito horrenda, horripilante, como a gente vê aí afora, mas que a gente possa, como um país de Gales, mudar não somente a situação de uma igreja fria, mas mudar a situação de uma sociedade alheia à vida de Deus. Então, que Deus possa em Cristo abençoar a todos e que essas reflexões que foram ditas possam edificar a todos vocês, que nós possamos clamar a Deus por um despertamento individual e coletivo, e que Deus em Cristo nos visite e que o seu Espírito Santo volte a operar. Se é que eu posso dizer isso, né? Volte a operar, porque Ele opera, né? Ele está operando. Mas que nós tenhamos ou deixemos dar a Ele liberdade para operar no meio de nós, né? Então, que Deus abençoe a todos vocês, todos os irmãos, e que em breve nós estaremos mais uma vez fazendo reflexões, palavra, para edificar a todos vocês. Eu agradeço também, né, a oportunidade. Eu espero que esse projeto que a gente esteja fazendo, irmão, aqui na igreja IEVD, Vida em Deus, né, possa esse projeto que a gente não tem fins
não é lucrativo, deixar bem claro. E também a gente não quer uma multidão, a gente quer um povo sarado para ir para o céu. O logotipo da igreja é uma vida com Deus na terra, produz uma vida eterna no céu. Isso é verídico que Enoque e Elias, a morte não conseguiu nem ver eles, porque andou com uma vida santa na presença de Deus. E essa palavra, eu tenho consciência que ao ouvir esse vídeo, ao você verificar, espero que você escute até o final, né? E que você venha refletindo, porque uma coisa que eu sempre bato na tecla: Jesus está voltando e Ele não tardará. As dores de parto, como ele relata em Apocalipse, já está acontecendo. Então, juventude, se alerta, porque o diabo não brinca de ser diabo. Então, que Deus nos abençoe, que lhe dê graça. Medite na palavra dia e noite, e sempre, nem que seja por 1 hora, leia um versículo, porque conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Vai ser, meus irmãos. Paz. Até a próxima. Deus quiser. Amém.